Uma descoberta feita por um cientista brasileiro pode mudar completamente a forma como o Alzheimer é detectado. Olha só que importante. Um exame muito simples, feito com a saliva, promete identificar a doença até 20 anos antes dos primeiros sintomas. A pesquisa, feita na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, abre um caminho importante para diagnósticos mais precoces e, quem sabe, mais qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record o cientista Gustavo Alves Andrade dos Santos. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado e principalmente para falar sobre um tema que tem um clamor público para a saúde coletiva bastante importante, né? Então, primeiro conta pra gente, como vocês decidiram, então, analisar a saliva para tentar detectar o Alzheimer? Importante dizer que a doença de Alzheimer é uma demência que ela não tem exatamente um exame, como você detecta hepatite, anemia, enfim, os diagnósticos são baseados em várias análises que incluem imagem, a parte clínica, que é muito importante do médico, a parte de investigação neuropsicológica, os exames de sangue, às vezes de líquor. Então, a nossa ideia foi tentar fazer algo que fosse mais assertivo, ao mesmo tempo que fosse mais simples e incluindo o fluido bastante fácil que é a saliva. E por que a saliva se mostrou, então, uma alternativa tão promissora na comparação com as outras alternativas que nós temos hoje? A saliva é um fluido que ela é de fácil coleta, ela não traz nenhum risco de infecção, lembrando que o líquor, por exemplo, quando se faz uma punção, ele pode trazer o risco da infecção, a dor também, que é muito intensa, e o custo. E a saliva ela é barata, de fácil acesso, é um teste simples. Até poucos anos atrás não se usava saliva para quase nenhum diagnóstico. Hoje a gente tem saliva para proteômica de câncer de mama, para AIDS, para hepatite, enfim, para Covid. E quem sabe, futuramente a gente tenha para a doença de Alzheimer também. Doutor, então, o que exatamente vocês descobriram? Nós descobrimos algumas proteínas e alguns outros elementos que estão associados com a doença e que, devido às concentrações que são encontradas, é o que a gente está tornando viável, eles possam demonstrar a presença da doença. Lembrando que a doença de Alzheimer, ela não começa exatamente quando ela é detectada. Infelizmente, ela tem um período anterior, que é um período pré-clínico, depois um período prodromal. Então, a nossa ideia é tentar identificar nesse período, ainda quando essas proteínas estão começando a se acumular. Então, os níveis de proteínas são diferentes dependendo do estágio da doença, doutora? São. Até pouco tempo atrás se falava que a doença de Alzheimer tinha 3 estágios, o leve, moderado e avançado. Hoje sabe-se que ela tem estágios pré-demência, estágios que incluem o declínio cognitivo, que incluem algumas mudanças até subjetivas que a própria pessoa percebe, que podem totalizar até 20 anos. E esse diagnóstico precoce, então, pode ser muito importante, né, doutor? Pode ser, porque o Brasil ele faz parte daquele cinturão que inclui países de média e pequena economia e que estão entre os países mais afetados pela doença, onde a doença está crescendo mais rapidamente em comparação com o primeiro mundo, já que a gente tem aquela questão do nível educacional, a não prática de exercícios, alimentação saudável. Então esse exame ele pode ser muito importante para países como o Brasil, para viabilizar até políticas voltadas para essa finalidade. A intenção é que ela esteja aí na rede pública de saúde, esse exame esteja já no futuro, né? A intenção lembrando que esse exame ele tem que ser sempre uma avaliação que vem do médico, as pessoas não vão lá, quero fazer um exame para ver se eu vou ter Alzheimer. O médico vai analisar, vai ver se há necessidade, faz uma triagem. E, obviamente, que quando esse exame estiver validado, que a gente espera que isso aconteça em curto ou médio prazo, ele deve chegar, sim, à rede pública com toda certeza. E o que falta, então, para esse exame ser validado e chegar, então, à rede pública? Falta aquela parte tão importante, né, na pesquisa e que a gente tem viabilizado agora. Já a partir de agosto, a gente vai iniciar essa nova etapa da questão de alguns investimentos que já estão sendo previstos. Mas, independente disso, a pesquisa ela agora dá um passo bastante importante a partir desse ano, no sentido da gente, então, validar esse método, esse novo método que ainda não existe, elaborar um protótipo para poder, então, começar a rodar esse exame em algum tempo futuro que a gente espera. E como o senhor avalia o impacto dessa descoberta agora para o futuro aí do tratamento dessa doença? A doença de Alzheimer ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Esse é um primeiro ponto importante. Então, desde quando ela é diagnosticada, o médico ele vai iniciar com tratamentos que vão prorrogar o avanço da doença, não vão fazer com que a doença pare, nem vai retroagir, mas pensando para o futuro, no mínimo, questões de qualidade de vida, de alimentação, questões de blindagem cerebral que possam ser instaladas pelo médico, pela equipe multiprofissional. Então isso já seria um grande passo
para começar a ter algumas ações antes que a doença efetivamente se instale e comece a produzir aquilo que a gente sabe, quando acumula as proteínas, a perda de memória, a perda auditiva, a dificuldade em relação com as outras pessoas, reconhecimento de objetos, tudo aquilo que a gente já sabe da doença de Alzheimer, mas que quem sabe com um exame mais preditivo isso possa ser mitigado ou até evitado em alguma parte desse avanço da doença, pelo menos até não se ter uma cura. Agora nós teremos a conferência internacional, eu viajo agora em breve, vai ser no Canadá, e a gente tem moléculas que estão para chegar, quem sabe vacinas, dentro de 2 ou 3 anos. Imagina se esse exame chega no mercado e a gente tem as vacinas ou os medicamentos, vai ser um casamento perfeito. Com certeza. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela pesquisa tão importante para tanta gente.